Amém. Cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Que resume bem isso que a gente estava conversando. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu falei, olha que coisa tremenda, né? Aleluia. Encerramento dessa campanha. Sentar e chorar, lamentar, ou levantar e lutar. Neemias capítulo 6. Vamos ler só o verso 3, aí você pode sentar e a gente ministra o restante, amém? E diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis, Senhor amado, a parcela da Tua Palavra, Senhor, a ser ministrada nesta noite, encerramento desta campanha, sentar, chorar, Senhor amado, lamentar, ou levantar e lutar, Pai. Pedimos a Ti, abre o nosso entendimento, Senhor amado, esclarece, Senhor amado, os nossos caminhos, clareia, Senhor amado, as nossas vidas no meio das trevas, e nos faz vencedores, Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas, em todos os ambientes, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. As irmãs podem se sentar. Amém. Ainda está muito isso. Aleluia. No verso 1, a palavra de Deus diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Amém? A importância da porta, né? Nós ministramos isso na igreja do meu irmão ontem, onde nós tivemos a oportunidade de dizer assim, que no Egito era a porta que existia, porque a unção e o sangue foi aspergido nos umbrais das portas. Amém? E quando o povo foi retirado do Egito, a tenda não tem porta. Então Jesus Cristo passou a ser essa porta. Amém? E a Bíblia aqui fala assim sobre as brechas, sobre tapar as brechas, sobre você se fechar de uma forma assim que o inimigo não consiga penetrar. Fechar as brechas significa isso. Nós taparmos os buracos. O que são essas brechas? São frestas ou aberturas que nós deixamos de legalidade para o adversário. Legalidade. O que são legalidades? Foi tudo aquilo que a gente deixou que ele entrasse. Então tem muita coisa na nossa vida que nós permitimos a entrada do inimigo, e agora nós precisamos expulsar ele por completo. Nós deixamos ele entrar. Então, se ele entrou e deixou bagagem, nós vamos ter que mandar ele embora com toda a bagagem dele, com todo, se tiver transporte, o que tiver pendurado, cardápio pendurado no varal, eu estou falando do diabo, tá? Ele tem que ser mandado embora. E outra, fechar a porta para que ele não volte mais. E se ele voltar e bater no portão, não deixar mais ele entrar. A porta é o limite que nós damos para aqueles que querem fazer o mal contra nós. O diabo não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal, mas ele quer entrar de alguma maneira. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar colocar uma barreira para que ele não entre. A porta é essa barreira. E Neemias, ele levou todo esse tempo para reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade. Estava tudo destruído. Por que se destrói os muros?
para que o acesso seja fácil. Derrubou os muros da sua vida para que o acesso seja fácil, para que o inimigo possa entrar. Se você assistiu aqueles filmes medievais, existia a porta do castelo, existia um rio em volta e uma ponte. Se a ponte está levantada, significa que o acesso você não pode. E o que eles jogavam dentro do rio? Jacarés, piranhas. Porque se o inimigo caísse lá dentro, o jacaré comia. Se ele quisesse passar pelo rio, o jacaré ia. Ou seja, eles colocavam as suas fortalezas. Eles colocavam sobre os muros pessoas com arco e flecha para observar de longe o inimigo. E por que eles construíram o castelo tão alto? Quanto mais alto, mais a visão vai mais longe. Quanto mais alto nós estivermos no Senhor, a nossa visão vai mais distante. Quanto mais baixinho, nossa visão vai ser limitada. A nossa visão só alcança isso aqui. Meu cunhado, essa noite, a noite passada, ele postou, ele chegando no Rio de Janeiro de avião. Então, à noite, assim, mostrando assim a noite, aquela iluminação toda, ele falou, chegamos ao Rio de Janeiro. Eu falei, guarda as carteiras. Porque de cima, assim, a visão é outra. Por isso Deus nos convida a subir em asas como águias, porque lá de cima nós vamos ter uma visão diferente do panorama. Aqui embaixo nós só estamos vendo o inimigo, mas às vezes tem uma fileira de inimigo na nossa frente, uma fileira. E a gente pensa que é uma multidão. Quando Deus te leva mais alto, você vê que é só uma fileira. Elimina aquilo ali, pronto, acabou. E a gente está ali batalhando, lutando. Não. Então Neemias, o que ele fez? Deus deu essa estratégia para ele. Não somente levanta os muros, mas fecha as brechas. Não permita mais a entrada. Porque eu ainda postei no Zap, no status do Zap, porque o carrasco é carrasco. E ele vai vir dócil. Ele pode se tornar até um poeta. Mas ele é o carrasco. Ele pode mudar as suas vestes. Ele não vai chegar na sua frente com um capuz, com uma espada para cortar a sua cabeça, nada. Ele vai chegar te convidando para sair. E na saída que é o problema. Então, Deus deu para Neemias essa estratégia. Mas com quem que ele estava lidando? Tobias, Sanbalate era o governador de Samaria. Ele era uma autoridade. Tobias, ele era vamos colocar assim, o fofoqueiro, o intruso, aquele que trazia, levava notícias e trazia, aquele que contava, aquele que observava as fraquezas, aquele que dizia, olha, a fraqueza dele é essa, a fraqueza dela é essa. Ele ia e voltava. Ele ia até Jerusalém, observava tudo que estava acontecendo e ia lá, se reunia com Gesem, o arábio, com Sanbalate e se reunia, olha, ele está fazendo isso. Então eles elaboraram uma estratégia. Nós precisamos fazer com que ele pare a construção. Porque essa construção iria fazer toda a diferença. Não somente na resistência, mas também no ânimo do povo. Porque você pensa assim que uma turma, uma leva de pessoas tinha sido levada cativa. E um pouco de gente ficou. Esse pouco de gente ficou na miséria. Ficou sem nada. Não tinha mais o que comer. Então esse povo que ficou e não tinha mais o que comer se tornou escravo. Foi escravizado. Então, qual era o intuito de Tobias, Sanbalate e o arábio? Eles ganhavam dinheiro com isso. Quando você vê uma moça que o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, ela dava lucro com o demônio que existia sobre ela. E por causa desse lucro, quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, aqueles homens que lucravam com o cativeiro dela, com a escravidão dela, eles foram para cima do apóstolo Paulo. Só que isso não mudou a vida dela. Ela se converteu e seguiu a sua vida convertida. Mas ele pagou um preço por causa disso.
porque as pessoas lucravam. Assim também Tobias, Sambalate e Gesem, o Arábia, eles lucravam com a desgraça dos outros. Então tem muita gente lucrando com a desgraça. Então Deus, ele não quer a desgraça. Então a gente não pode se iludir com as palavras bonitas que as pessoas lançam para nós, com os banquetes apropriados, porque não vem nenhum banquete para você quando você está com fome. Observa quando você estava contando aqui as suas necessidades, observa quantos banquetes foram preparados dentro da sua casa para a sua necessidade, mas todos eles te convidaram para fora. Banquete que vem do céu, ele prepara o banquete na sua casa, dentro do seu lar, junto com os seus, para que o nome dele seja glorificado. É mais ou menos isso que funciona. O milagre da viúva, a viúva que Eliseu orou por ela, não aconteceu dos outros virem fazer por ela, mas dela fazer. Então a Bíblia diz assim, que ela entrou dentro da sua casa e começou a derramar o azeite, aquele azeite não acabava de jeito nenhum, e enchendo vasilha, e estava ela e os 2 filhos dela dentro de casa com porta fechada. O banquete estava sendo preparado por Deus para ela, dentro da casa dela, para suprir a necessidade dela. Então não adiantava ela sair contando para todo mundo, para os vizinhos, olha, vem ver o que está acontecendo, olha o milagre, o azeite está caindo, toda hora pega um pouquinho para você. Não, o objetivo não era esse. O objetivo era ela ser abençoada. Deus queria abençoar a vida dela. Assim como também nessa campanha, Deus quer abençoar as nossas vidas, nós que estamos aqui participando dela. Então não é para a gente sair contando para todo mundo, olha que Deus, não. Fique em silêncio para você ver. Busque a Deus. Coloca isso diante de Deus. Uma vez no começo da minha conversão, no começo da nossa conversão, a gente é mais ousado, mais abusado. Eu cheguei e falei para Deus assim, Senhor, tudo que eu tiver que fazer na minha vida, eu primeiro vou consultar o Senhor. Se o Senhor não fizer, daí sim eu procuro a ajuda do homem. Boa palavra essa, hein? Quero ver na hora da aprovação. Aí chega a mulher e pede a casa que a gente morava. E na época a gente pagava R$50. Eu ganhava 80. Pagava R$50 de aluguel. Aí ela falou assim, nós vamos precisar aumentar a casa ou vocês vão precisar sair. O valor do aluguel, né? Eu falei, mas eu não tenho como aumentar. Aí eu entrei para dentro nervoso, começo de conversão, não era convertido como sou hoje. Não conhecia Deus como conheço hoje. Então eu era bruto, estúpido. Assim, os Zé ficava reclamando de tudo, chutando tudo. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu comecei a reclamar, fui para lá, estava perto da gente ir para a igreja. Quando eu fui para lá, assim, a Néia tinha deixado, acho que bolo no forno, alguma coisa assim. Ela abriu o forno, veio tudo no rosto dela, queimou a sobrancelha dela, chamuscou um pouquinho do cabelo dela. Falei, e agora, Senhor? Aí Deus falou para mim assim, o que foi que você disse para mim? Você não disse que primeiro iria entregar para mim, depois você procuraria a ajuda do homem? Então faça isso. Rapidamente entrei para o quarto, dobrei meu joelho, orei a Deus, entreguei para Deus. Uma semana depois ela procura a Néia, eu estava trabalhando, ela procurou a Néia e disse assim, pode falar para o seu marido que vocês podem ficar aqui o tempo que quiser, o tempo que precisar, não vou aumentar nada, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém? Deus, ele sabe a nossa necessidade, sabe daquilo que a gente precisa. Sabe como nós estamos diante dele. E às vezes, como nós somos novos convertidos, nós somos mais ousados, mais abusados, mais experimentados, mais prontos para fazer. Depois que a gente vai envelhecendo na obra, a gente vai ficando mais medroso, a gente tem receio de tudo, a gente acha que Deus nos abandonou. Olha que coisa. Quando nós somos novo convertido, a gente acha que Deus está em tudo. E depois que a gente fica velho convertido, a gente acha que Deus abandonou. E Deus não nos abandona, em nenhuma circunstância. Ele diz, pode a sua mãe te abandonar, eu não vou te abandonar. E se tem uma coisa que Deus tem, é a palavra. Nós não temos, mas Deus tem.
Amém? Então, os homens aqui, eles tinham prazer na destruição e na escravidão dos outros. E não são todas as pessoas que se aproximam da gente e querem nosso bem. Não são. Muitas delas, elas se apresentam, como é que eu posso dizer, na hora da festa. Faça um culto de ação de graças, que você vai ver quantas pessoas virão até a sua casa. E essas pessoas que forem, veja quantas delas vai levar um refrigerante. Mas passa por luta para saber quantas dessas pessoas estarão junto com você nessa luta. Então Deus mesmo, Ele fez essa redução ali em Juízes capítulo 6, quando Ele escolhe Gideão, e Ele vê que são 32 mil homens, mas Ele diminui para 300, porque não é todo mundo que vai para a luta contra, não. Aliás, esse é o tema da próxima campanha, e o nome da próxima campanha é Quarta de Guerra. Quarta de Guerra, o que é? Está todo mundo falando do filme, Quarto de Guerra. E quarto de guerra é um espaço onde você se separa para que você esteja ali buscando a Deus. Então você tem os seus objetivos. Só que não é todo mundo que entra nessa batalha junto com você. Deus disse para Gideão, tem 32 mil, mas são muitos que estão com você. Ele reduziu para 300. Se você calcular, dá menos de 1%. E o Senhor disse para Gideão, com menos de 1% você vai vencer 180 mil homens. Aí nós olhamos na nossa capacidade humana e dizemos assim, nossa, como é que 300 vai vencer 180 mil? Experimenta colocar nas mãos de Deus para você ver como que isso acontece. Então você começa ali na quarta de guerra, estabelecer os seus objetivos, quem você quer convertido, quem que você quer transformado, o que você quer que aconteça dentro da sua casa. É uma batalha, por quê? Porque existe resistência, existem pessoas que não querem que isso aconteça. Então existe Satanás, que ele tem o prazer de trazer contenda, inimizade entre pai e filho, entre mãe e filha, ele tem esse prazer. Então nós precisamos combatê-lo. De que maneira nós vamos combater? Com as armas que o Senhor nos deu. É o Espírito Santo, é a sua palavra, é Jesus Cristo, é a adoração a Deus, é louvor. Com essas armas é que nós vamos vencer. Amém? Assim Neemias, ele recebeu essa incumbência para restaurar o ânimo do povo. Então aquela muralha erguida, ela traria para aquele povo um novo ânimo, um desejo de ser livre. A mente cativa é levada para onde o diabo quer que ela vá, mas a mente livre só vai para onde o Senhor e Salvador Jesus Cristo leva. Amém? Eu quero dizer para vocês que vocês têm a mente livre. O Senhor Jesus, Ele te libertou a sua mente hoje. O que vem à sua mente hoje é fruto daquilo que é Deus que está trabalhando. Então existe um confronto. O inimigo quer voltar a fazer parte, e Deus não quer deixar ele fazer parte. E só tem uma pessoa que vai conseguir fazer isso, é você, não deixando o inimigo voltar. Não deixe voltar, porque o que ele quer é isso. Senhor, mas como é que eu vou resistir? Clame a Deus, ore a Deus. Seja batizado com o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, me encha da tua presença. Me encha da tua presença. Me encha da tua presença. Porque sem Ele nós não vamos vencer. Mas com Ele nós vamos saltar muralhas. Com Ele nós vamos vencer exércitos. Com Ele nós vamos conseguir fazer fugir o nosso adversário. E com Ele nós seremos mais do que vencedores. Então clame a Deus isso, para que o nome dEle sobre a sua vida seja glorificado. Eles não estavam satisfeitos. Então Sambalat e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Quando ele fala isso, esses homens que cuidavam
daquele cativeiro, vamos colocar assim, eles convidaram Neemias para sair do lugar que ele estava e andar 30 quilômetros até o lugar aonde eles estavam. Qual era o objetivo disso? Aquilo que eu ministrei e falei, a gente está conversando aqui, mas Deus está trabalhando na nossa conversa. O que eles queriam com isso? Afastar Neemias do seu objetivo. Qual era o objetivo dele? Reconstrução das muralhas. Trazer de volta o ânimo daquelas pessoas. Vê-las vencendo novamente. Vencendo o inimigo, tapando as brechas. Faltava colocar as portas. A Bíblia diz que ele colocou vigias em cada porta. Eram 12 portas nas muralhas, ele colocou vigias. Então eram casas construídas na frente da porta, e aquelas famílias eram responsáveis por cada porta. Então durante o dia um cuidava, o outro, mas sempre vigilante. Então o inimigo já não conseguiria mais entrar. Então eles tinham nas mãos espada, com uma mão eles usavam a colher de pedreiro, e com a outra mão uma espada de guerra. Espada é para guerrear. Então eles estavam ali guardando, então eles não poderiam voltar. Então existiam vigias, todo mundo estava observando. Então vamos tirar o líder dele de perto de onde ele está, que é o seu objetivo. Então eles começaram a fazer convites. Neemias, vem aqui conversar com a gente. Mas só que eles queriam matar Neemias, eliminar mesmo. Enquanto você está aqui, você está guardado. Então o diabo não pode entrar. Ele não pode entrar dentro do seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo já faz parte da sua vida. Então ele quer puxar você para fora. Então os convites que vêm é para você se afastar do seu objetivo. Ora, você também tem uma Bíblia, então na sua casa, nos quartos tem porta? Você entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, fala em secreto com Deus, que Ele te ouve e te recompensa publicamente. Então, o pastor está longe, mas você pode orar. Nós podemos buscar em Deus, colocar o nosso coração diante dEle, para que o nome do Senhor sobre nós seja glorificado, para que aquela nossa necessidade seja alcançada, o nosso objetivo. Então, o que acontece? Enquanto eu estiver forte, firme, aí eu posso pisar em qualquer lugar, porque temos a mente livre. Enquanto nós tivermos um pouquinho só de fraqueza, da gente titubear, eu acredito assim que tudo que a gente faz, que o médico determina, a gente deve seguir à risca. Mas existem momentos que nós tomamos decisões, e você tomou decisões seríssimas, abandonou algo aqui, falta só uma coisinha. Mas o que você fez? Por vontade própria, você foi fazendo e tomando de volta a sua vida. Isso é muito bom, porque o inimigo, ele tinha isso como um trunfo, e você tirou tudo, faltando só uma lasquinha. Então, faltando só esse pouquinho, agora fechou isso daí, o que vai acontecer? Agora é só encher. Ontem teve um irmão que ele ministrou lá, a Ana falou, eu até dei risada. Falei, quando se fala de encher, né? O irmão falou assim que o nosso corpo é 60% água. Aí a Ana chegou e falou para mim assim, vô, eu estava pensando, se o nosso corpo é 60% água, então quer dizer que nós não estamos gordos, nós estamos alagados. Eu olhei assim e falei, Ana, essa, não sei de onde você tirou isso, mas é esplêndida essa. Eu falei, é verdade, nós estamos alagados, nós não estamos gordos. Então a gente vai se encher, mas se encher da presença de Deus. Que sejamos cheios da graça de Deus, da glória de Deus. Porque a intenção do adversário, se era matar Neemias, o que ele veio para fazer? Roubar, matar e destruir. Então ele quer fazer o que com a nossa vida? Destruir. Então eu não vou dar chance para ele. Não vou dar chance. E Neemias, ele respondeu com o seu argumento, com aquilo que ele estava fazendo. Eu não posso ir até vocês, porque eu estou fazendo aqui uma grande obra.
E essa obra não pode parar. Como que eu iria até vocês e cessar a obra só porque vocês querem conversar? E eu sei qual é a sua intenção. Então nós sabemos qual é a intenção do diabo. Ele sabia qual era a intenção de Tobias, Sambalate e Gesem o Arábio. Ele sabia. Então cada um tem a sua característica. O Sambalate era governador de Samaria, Tobias era o leve-trás, e Gesem, qual era a função dele? Ora, se eu não consigo trazer ele para perto de mim, eu vou me infiltrar no meio dele. Então ele vai trazer hábitos e costumes. Por exemplo, vou trazer uma referência do mundo árabe. Nós sabemos da vida de Israel. Você já viu a explosão que tem lá em Israel? Por que explode? Tem um homem-bomba. Os homens-bomba, eles são árabes ou palestinos. Então eles se vestem. A Palestina usa geralmente foguete para atacar Israel. E às vezes os foguetes impedidos de cair em Israel são mais ou menos uns 3.000 por dia. Você vê a fúria. Que eles querem destruir Israel a todo custo. Por quê? Porque ali é a bênção. É um povo abençoado. O árabe, ele não consegue mais, ninguém mais consegue atacar Israel como fazia antigamente. Então o que eles fazem? Eles se infiltram. Eles se infiltram e eles entram como se nada tivesse acontecendo. Quando você recebe pessoas numa festa que você elaborou, que você programou, como que essas pessoas vêm? Elas vão lá e se vestem bem. Então elas entram dentro da sua casa, mas você não sabe, você não as conhece, mas veio com um amigo, veio com alguém, nós não sabemos qual é a intenção das pessoas. Mas ela entra e começa a observar tudo. Começa a observar o que você tem, se você tem televisão, se você não tem, isso e aquilo. Começa a observar você, o seu jeito, se você é vigilante, se você é Maria vai com as outras. Você entendeu? Se você é observador, se você não é, ele começa a ver tudo isso daí. Então ele começa a ir bater os olhos no seu filho, pequenininho. E ele fala assim, olha, eu não vou conseguir arrancar ele de uma vez. Se eu for para arrancar ele de uma vez, a mãe vai virar um leão para cima de mim. Todo mundo vai querer me matar. Então eu vou usar uma estratégia diferente. Oi, tudo bem? Como vai você? Você mora aqui há muito tempo? O que você faz da vida? Senta, conversa, dialoga, gasta maior tempo, sabe? Faz de conta que você é da família e tal, e conta tudo, conta um monte de mentira, porque ninguém te conhece, né? Ninguém conhece mesmo. Então conta um monte de mentira, se faz de seu amigo. Mas qual é o objetivo dele? O filho. Então ele começa e tal, e vai, tal. Aí termina a festa, vai todo mundo embora, ele se despede, vai embora e tal. Aí no dia seguinte ele bate no portão, oi, tudo bem? Oi, tal, eu quero fazer amizade e tal, isso, aquilo, mas qual é o objetivo? Levar o filho. E ele precisa transmitir confiança. A partir do momento que você transmitir confiança, aí ele vai fazer o quê? Então agora eu já posso pegar. Ele pode até alugar uma criancinha, olha a minha mente, está viajando. Pode até alugar uma criancinha para fazer de conta que é filho dele. Mas tudo faz parte de um esquema. E nesse esquema ele vai, olha, tem um menino e tal, e ele quer porque quer que eu leve ele em tal lugar, mas só que lá não é para mim, é só para criança, eu não queria levar ele sozinho, você deixa eu levar seu filho junto? Aí você pega e fala, tudo bem, o que tem? Era isso que ele queria. Muito parecido com o diabo. Bem parecido com o diabo. Então nós é que temos que ser vigilantes. E o Gesem o Arábio, ele faz isso. O árabe, ele se infiltra dentro do povo judeu, se veste como judeu, faz tudo como judeu, espera todo mundo se reunir no mesmo lugar, e quando está todo mundo reunido no mesmo lugar, ele está revestido com bomba. E ele se mata na frente daquelas pessoas e leva com eles um monte junto.
O Gesem árabe, o árabe tem essa função. Não que todos façam isso hoje, mas é assim. Na época de Neemias era isso que estava acontecendo. Então ele estava enfrentando esse tipo de gente. Vamos levar isso para o mundo espiritual. Nós estamos enfrentando o diabo. Então, se nós vamos fazer uma campanha de quarta de guerra, então nós temos que saber qual é a sua estratégia e a maneira como ele trabalha. Eu, por exemplo, vou ensinar vocês hoje. Eu falo 3 não. Primeiro, nunca sai da minha boca o sim. Primeiro, os 3 não. Deus me ensinou isso e eu uso essa estratégia sempre. Todo mundo chega e fala para mim, pastor, o que você acha? Não. A primeira resposta é não. E a segunda? Também. E a terceira? Também. Porque no primeiro não, a pessoa... mas ela nunca fala o que ela pretende fazer. Olha que coisa interessante. Eu fui no contato de ontem, no Giga ontem, e a moça, quando viu a gente saindo, eu tinha usado um cartão para comprar algumas coisas. E quando eu saí, a moça veio em cima, bem diabólico o negócio. Ela veio em cima e falou assim, venha receber um brinde. E eu olhei para ela assim, falei, brinde? Só que ela falou com a Neia, né? Ela falou, Misa, você fez compra, certo? Eu falei, certo. Você comprou com o quê? Eu falei, comprei com cartão. Ah, que coisa, parece que sabia, né? Eu falei, mas tudo bem. Ele falou, receba um brinde. E pegou aquelas facas de churrasco, jogo de faca de churrasco, aos olhos do homem, uma faca de churrasco. Mas depois comecei a pensar assim, a luta está tão grande que nem carne tem, por que eu quero faca de churrasco? Tem que raciocinar. Aí ela falou, não, porque o senhor vai ter direito de fazer isso, de fazer isso, de fazer aquilo outro, de fazer aquilo outro. E eu vou ter que pagar quanto? Não, porque o senhor vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, você vai ter direito a isso. E eu vou ter que pagar quanto, filha? Por tudo isso, por esse brinde que você disse que é maravilhoso, era um jogo de faca bonito e tal. Falei, quanto que vai ser isso? Ele falou, não, o senhor não vai ter que pagar nada, o senhor não vai... Falei, então me dá. Ela falou, me dá seu nome completo. Peguei e dei. Dá seu CPF. Peguei e dei. Assina aqui. Assinei. Cadê o cartão? Falei, tá aqui. Ela pegou, introduziu e falou assim, colocou lá o valor. Aí depois ela falou assim, serão só 12 vezes de R$29. Falei, 12 vezes de R$29? Do que você está falando? Aí eu tirei o cartão da maquininha. Falei, como assim 12 vezes de R$29? Você não falou que não era de graça? Não, o senhor não entendeu. Eu falei, você não entendeu a pergunta que eu fiz. Quanto que eu vou ter que pagar? Se você tivesse me respondido, eu nem teria feito. Mas graças a Deus que eu não fiz nada. Ela ficou lá com o meu autógrafo. Só faltou fazer a carinha que eu faço e beleza. Falei, você está me tirando? Falei, mais um pouquinho eu tomava um chapéu. Falei, olha que coisa interessante, vem em cima, olha só, um jogo de faca, se iluda com o jogo de faca, sai Satanás. Né? E a Néia falou assim, mas mesmo? Falei, Néia, vamos embora. E a moça falou, eu não entendi o que eu estou falando. Falei, e você... Eu não escutei, então não entendi também. Você não entendeu o que eu falei. Presta atenção. Presta atenção. 12 vezes de R$29 dá quanto? Dá mais de R$300. E você vai espetar o cartão aí, jogar R$300 nesse cartão, menino? Você está de brincadeira comigo? E você vai levar 300 embora, porque você vai receber esses 300. Depois você vai receber um prêmio em cima disso. Você está me tirando, né? Foi assim, Jesus do céu. O que a gente, às vezes, a gente olha, aí o diabo vem com essas iscas, uma faca. Aí depois eu entrei dentro do carro, a Néia falou, mas Misa, o que aconteceu? Eu falei, você acha que eu vou querer faca se a gente não tem nem carne?
carne para comer também. Você está doida? Hã? Só e fora o preço das máquinas. Não, era brinde, era um brinde, mas só que era descontos em farmácias, em supermercados, e estava falando, pelo amor de Deus, eu estou fora disso. Quase que eu falei para essa menina, a minha regra é 3 não. E eu perguntando para você quanto que eu vou ter que pagar, enrolando. Fez um monte de escrita, falei como se eu não soubesse o que é isso. É a mesma coisa você parar na esquina lá que os caras estão com tampinha. E falar, meu, você cai nisso daí, pelo amor de Deus. E tem gente que fala, não, tem gente ali que está tudo encomendada, tudo combinado as coisas. Aí eu olhei assim e falei, sangue de Jesus tem poder, vamos embora. Sai daqui. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Mas tá bom, o que eu quero dizer com isso? É que as maneiras do diabo trabalhar. É o jeito dele tirar você do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é adorar a Deus. Então o que ele vai querer impedir? Eu de adorar a Deus. Quer ver aonde o povo é roubado? Ontem a minha cunhada chegou e falou, Miss, esteja orando para mim, para que Deus me abençoe, e aí eu vou te abençoar. Eu falei, tá bom, eu vou continuar orando, filho. Aí Deus falou para mim assim, não é assim com o profeta. E eu quero dizer isso para vocês, não é assim com o profeta. Com o profeta primeiro você cumpre, depois você recebe. A viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de farinha. E quando Elias se apresentou, ele falou assim, eu só tenho isso em casa. Ele falou, vai lá e faz um bolo para mim e me traz. Faz primeiro para mim. A farinha da botija não vai cessar. E o azeite não vai acabar. Mas faça primeiro para mim. Eu sou o profeta. Então o caminho é esse. Promessa você faz para Deus. E depois cumpra. Para o profeta, não. Para o profeta, primeiro você cumpre. E depois você recebe. Amém? Deus mandou eu dizer isso para ela. E eu ainda disse lá na hora. Faça primeiro para ele. Faça primeiro e depois receba. Falou, não, eu tenho que receber primeiro. Eu falei, não, senhora. Para o profeta é diferente. Primeiro você dá, depois você recebe. 2 anos atrás, alguém chegou e eu falo alguém assim porque é muito íntimo, né? Ele perguntou para mim assim, quanto que é o aluguel? Eu falei assim, é 1.400. Ele falou assim, está aqui 1.200, 2 meses. 700. Ele falou aqui 1.200, 2 meses. Essa pessoa, ela recebeu 8 vezes de 1.200. 8 vezes de 1.200. 6 vezes de 600. Depois mais 6 vezes de 600. Só porque ela foi primeiro. Então, o fato de nós estarmos diante de Deus tem um significado. E se nós somos servos de Deus, aonde você plantar, você vai receber. Agora, imagina só, eu aqui na igreja mesmo, eu nunca tive o hábito de ficar ministrando dízimos e ofertas, porque eu sempre acho assim, meu Deus, vou sangrar o povo. Mas agora faça só um exercício. Hoje você vem e coloca uma moedinha, mas essa moedinha, como a viúva, é todo o seu sustento. E amanhã você vem e traz uma nota de 10, mas é porque Deus fez algo na sua vida. E depois você traz uma nota de 50, porque Deus fez algo na sua vida. E depois você não traz mais, porque aí começa a encher bastante. Aí você fala, não, agora não, 100 reais para o pastor, 100 reais para a igreja, 1.000 reais para a igreja, você está de brincadeira, o que o pastor vai fazer com isso? Pois é, tudo começou com R$1. Mas quando chega no graúdo,
no muito, as pessoas olham assim, não, nós vamos mudar a vida. Não, a igreja vai ser mudada, tudo vai mudar, as coisas vão melhorar, e a vida do pastor também será uma bênção. Aí você olha assim, às vezes as pessoas pensando, e olhando assim, falando, então quer dizer que as pessoas querem que a gente sofra? A gente orando por elas, dedicando a nossa vida para elas, e elas querem que a gente padeça, que a gente tenha fome, que a gente não se vista, que a gente não se divirta, não coma uma pizza. Então quer dizer que as pessoas são assim com a gente? Então imagina na sua vida. Então quer dizer que, cadê o amor das pessoas? Nunca pense isso, de que quando eu era assim, as pessoas agiam de uma forma comigo, e agora que eu estou indo melhor, as pessoas me desprezaram, porque elas acham que o serviço delas terminou. O amor nunca termina, nunca acaba, ele tem que prosseguir. Então as pessoas têm que continuar amando, respeitando as posições, passando por cima dos seus egos, dos seus orgulhos. Nós precisamos passar por cima de tudo isso. Então Neemias, ele enfrentou a oposição, ele enfrentou pessoas que queriam o mal dele, mas só que a Bíblia diz que em nenhum momento ele foi lá, tomou a espada e matou esses homens. Mas olha que coisa interessante, falando de construção e de cidade, 13 anos ele levou para deixar a cidade reestruturada. Então se o diabo não podia combater ele, o que Tobias fez? Existia um sacerdote dentro da cidade de Jerusalém, e o sacerdote tomava conta do templo, e esse templo era do Senhor. Então o que acontece? Tobias, ele foi e se engraçou com a filha do sacerdote, e esse sacerdote colocou Tobias para viver dentro do templo. E isso num período que Neemias, ele disse para o rei, quando ele saiu, quando eu vou sair daqui a um tempo eu volto. Essa ida e volta de Neemias, da sua saída do capítulo 2 até o final, levam-se 13 anos. Mas durante um tempo ele se ausentou de Jerusalém, e ele foi falar com o rei. Enquanto ele está lá falando com o rei soube de algumas coisas. Ele foi nomeado governador, Neemias foi nomeado governador da cidade de Jerusalém. Então o rei soube de algumas notícias que inventaram, dizendo que Neemias tinha se tornado rei em Jerusalém, e que ele iria querer tomar o lugar do rei Artaxerxes, que foi quem ajudou ele para sair. Então o diabo, ele vai inventar histórias. Ele vai inventar histórias a meu respeito, ele vai inventar histórias a respeito da pastora, vai inventar histórias a seu respeito. Ele vai continuar falando, ele vai falar um monte de asneira, mas são mentiras. E quando ele chega diante do rei, o rei fala isso para ele, fala, não, isso não é verdade. Ele se resolve com o rei e volta. Quando ele volta, Tobias está dentro do templo. O inimigo, esse que chamou Neemias para conversar. Vem aqui, mas Neemias sabia que ele queria matar. Ora, como é que você coloca dentro do templo alguém que quer me matar? Como é que você introduz dentro da cidade alguém que é contra nós? Como é que você introduz dentro da igreja aquele que é contra a igreja? E hoje eu vou ter a oportunidade de dizer isso. Como é que você vai votar no Lula? Pelo amor de Deus, ele é contra a vida. Ele é contra Deus. Como que crente tem coragem de abrir a sua cabeça, a sua mente e falar nisso? Não é que o outro é melhor do que... Não é que a questão não é essa. A questão são os nossos valores cristãos, aquilo que a gente acredita, que todo ser humano é passível de misericórdia e da graça de Deus, todo ser humano. Então não é que um é maior do que o outro, é que nós precisamos abrir a nossa mente para não acreditar nisso. E dentro da igreja, como é que a pessoa acha que aquilo que é do diabo vai ser bom dentro da igreja? É a mesma coisa, festa junina. Vamos fazer festa junina dentro da igreja. É louvor ao Satanás, gente. E os crentes todos se vestindo. Vai lá ver a história. E em julho, abre-se um portal.
Abre-se um espaço no universo assim, que é por onde o diabo entra. Os demônios vêm e as pessoas vão idolatrar. São João, quem que é São João? Você sabe quem que é São João? Não, mas é São João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses depois, nasceu Jesus. Ele que batizou Jesus. Só que ele era boca dura, que nem o Misael. Ele era bocudo e saía falando, se a pessoa estava errada, ele falava. E uma menina lá, uma mulher, traía o marido, e ele foi lá e abriu a boca. E aquela mulher ficou irada com ele. E João Batista foi decapitado, cortaram a cabeça dele e levaram a cabeça dele numa bandeja para ela. E hoje se comemora isso. Se comemora isso. E Jesus, testemunhando a respeito de João Batista, falou: não há e não haverá sobre a terra um homem como João Batista. Como é que alguém, ser humano, em sã consciência, pode comemorar um momento desse? Então é falta de conhecimento. Então o diabo, ele quer trazer, é a mesma coisa no Natal, põe lá o Papai Noel, barba branca, bababá, é São Nicolau, é um santo da Alemanha, então está todo mundo cultuando. Aí você pega a árvore de Natal, ela é muito parecida com a Aparecida. Você apaga a luz, deixa tudo no escuro e observa aquilo ali para você ver. O formato é igual, é que o pinheiro é assim também, né? Mas você observa, o formato é igual. Aí vamos chutar o balde do resto. Aí chega para a Aparecida, aquela imagem negra. Aí você olha assim e fala: mas Jesus é branco. E ele chama a mãe de Jesus. Não faz sentido. Aí alguém vai ouvir e vai falar assim: não, Deus me livre. Não, mas presta atenção. A mente cativa. A mente foi levada cativa. Então quando a mente é levada cativa, o que vai acontecer? Só vai acontecer coisa ruim. Então Neemias, quando ele retorna, ele encontra essa situação. O seu maior inimigo dentro da cidade, enrolado com a filha do sacerdote. E as coisas dele tudo dentro do templo. A Bíblia diz que ele junta tudo e joga para fora. Quando eu falei assim, não pode sobrar nada, nem uma unha. Ele pegou tudo, jogou tudo fora. E jogou Tobias para fora dos seus limites. Não matou ele, mas jogou ele para fora. E é assim que nós temos que fazer, não aceitar que o adversário venha plantar a sua semente satânica no nosso meio. O diabo, eu não posso aceitar que alguém senta junto comigo e fale mal da minha filha, do meu filho, e eu fique só olhando. Não posso aceitar essa semente. Não posso, jamais. Não devo aceitar isso. Mas você é pastor. Pior ainda. Antes a Bíblia diz assim: que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa? Que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família? Não, eu quero ganhar primeiro a minha casa. Eu quero que minha esposa esteja satisfeita. Não adianta satisfazer os outros estarem bem e a minha casa tudo lá daquele jeito. Não, eu quero arrumar a minha casa. Depois da minha casa arrumada, eu vou arrumar a casa dos outros. Então eu posso falar da vida dos outros, eu posso falar da casa dos outros, posso ministrar dentro da casa dos outros, porque Deus já arrumou a minha casa. Se alguém for falar mal da sua filha, você também não pode aceitar. Os seus filhos são seus. Aí aquilo que a gente estava comentando, vamos aproveitar aquele período. Sabe aquele tempinho que o Senhor te livrou? Eles querem aproveitar esse tempo, aonde eles poderiam, não é o caso, mas
colocar a minha família, poderiam subjugar os meus filhos, poderiam levá-los cativos, poderiam se aproveitar dos meus filhos, e agora não. Não, pode deixar. Deixar que agora tem o carro aí, eu levo eles. Por isso que não importa o que já aconteceu dentro da minha casa, não importa. Todas as vezes que a minha filha precisou, eu estava junto. Todas as vezes. Qualquer hora. E vi ela sendo levada para vários lugares que eu, no meu coração, não levaria. Mas mesmo assim, ela foi e eu me apresentava lá. Estou aqui, filha. E ela olhava assim, e eu entrava dentro da casa, via o tratamento que ela recebia, via tudo, orava junto com ela, ajudava ela, às vezes lavava a louça dela, recepcionada dentro da casa dela, e olhava, ministrava, e orava, ministrava, e de maneira nenhuma deixei ela. Tiago, a mesma coisa. O único que a gente deixou, o único que a gente achou que a cabeça dele estava boa, o único que a gente permitiu que nisso acontecesse, ele foi, aos 23 anos, ele partiu. Às vezes eu comento com a Né, eu falo para a Né assim, o meu maior erro foi não ter sido mais enérgico ainda. Porque se dizem que eu sou ruim, eu deveria ter sido mais ruim ainda. Se eu soubesse o final disso, eu deveria ter corrido atrás, eu deveria ter feito isso com ele. Mas eu achei que a cabeça dele estava boa. Mas a cabeça dele estava sendo levada cativa. E quando ele se conscientizou longe da gente. Longe. Depois ele liga e fala, pai, eu estou voltando para Jesus. Meu coração se encheu de alegria, eu estava dentro de um supermercado. Meu coração se encheu de alegria, ele falou, eu estou voltando para casa. Eu disse para ele assim, eu vou fazer um culto de ação de graças dentro da igreja, e você vai dar o seu testemunho. A minha esperança, eu me enchi de expectativa. E quando ele veio, a gente só teve que correr com ele para o hospital. Pouco tempo depois, ele veio a falecer. Então, aquela expectativa, aquele sonho, aquilo que ele falou para mim, isso bate na minha mente até hoje. Sobe, mas existe uma esperança dentro do nosso coração que um dia a gente vai sentar junto, lá na glória. Porque o que eu ouvi do diabo foi assim, agora vê aí o que você consegue fazer. Um só. Então hoje, eu não abro mão de fazer o que eu tenho que fazer. Não abro mão. Não deixo de lutar. Meus filhos, eles podem fazer 50 anos debaixo da minha saia, debaixo da minha autoridade. Pode ficar. Não tem importância. Eu cuido de você. Mas eu não deixo. Eles estão longe, de madrugada eu ligo. Está perto, eu ligo. Está trabalhando, eu ligo. Pai, mas você não, eu quero deixar você satisfeito. Quando vocês falam assim, você está enchendo a paciência, eu quero ouvir isso. Mas isso é sinal de satisfação, é sinal de que você já está cheio, já está farto. Mas eu não vou deixar de perguntar se você está bem. Você pode estar nervoso, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Eu não vou deixar o inimigo fazer a sua cabeça. Não vou deixar. Assim nós temos que lutar pelos nossos. Porque o inimigo, ele vai vir cheio de artimanha. O carrasco vai ser carrasco. Não adianta ele vir todo dócil. Os pontinhos que eu coloquei lá, eu falei, é poeta, tá? É poeta. Eu falei, ele se torna tão poeta. Mas ele é o carrasco. Ele é o instrumento usado pelo diabo para arrastar mesmo. Para arrastar, levar e matar. E destruir a vida dos nossos filhos e depois entregar. Tá aí, vê aí o que você pode fazer.
Então, vai chegar a hora que é aquilo que a gente enfrenta, do debate, do confronto. Mas aí a gente tem que se encher da autoridade de Deus e bater de frente também. Esses dias eu ouvi minha filha dizendo para mim: pai, você mudou bastante, hoje você está mais flexível, tá isso, aquilo e aquilo outro, hoje eu consigo sentar com você e conversar, você mudou bastante. Eu perguntei para ela: e você? Eu falei: eu não mudei nada. Falei: eu não mudei nada. Pois é, então o benefício é meu. Lutei, bati, defendi, pá, e fiz isso até. Tem um momento que o Senhor falou assim: agora para. Estou fazendo o que Deus mandou. Para. Cuide um pouquinho de você. Deixa as coisas fluir. Hoje a coisa está diferente. Mas às vezes a gente precisa se levantar e falar: não, pera aí. Às vezes o que a pessoa está esperando é só o vai embora. Nunca diga isso. Nunca amaldiçoe seus filhos. Nunca diga para ele assim que ele não presta. Nunca fale para ele assim que ele não serve para nada. Nunca fale para o seu filho assim: olha, você é um inútil. Nunca fale para o seu filho que ele não vai ser nada na vida. Nunca fale isso. Tudo que meus filhos sempre falaram, eu sempre disse assim: vai e seja bem sucedido. É que eu deixei aberto. Deixei aberto e... eu deixei aberto. Deixei aberto porque a firma ficou presa. Tadinho. Oh, Deus, tem misericórdia. Nunca diga aquilo que o diabo quer que você diga para os seus filhos. Sempre diga para os seus filhos: bênção. Bênção, bênção, bênção. Você é bênção. Pode estar fazendo o que você faz. Você é bênção, meu. Você é uma bênção, meu. Isso cai para eles como uma bomba. Porque eles sabem que não são, mas é problema deles. Eles se resolvam com Deus. Você fala: não, você é uma benção mesmo, né? Eu sei o que você está querendo dizer. Não, eu estou dizendo que você é uma benção. Ponto final. É isso que eu estou dizendo. Eles ficam... Então fala: você é uma benção mesmo. Você é uma benção. Nossa, como eu te amo. Começa a lançar palavras de vitória. Tudo benção, são bênçãos. Então não se deixe usar pelo inimigo, mas se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus. Amém? É que se passou a época da gente sentar, chorar e lamentar, agora chegou a hora da gente levantar e lutar. É guerra. E uma das coisas que essa nova campanha vai trazer para nós é que covarde não vai para a luta. Medroso também não. Então os medrosos podem tudo ficar em casa. Os covardes também, né? Porque guerra é guerra. Medroso não pode ir para a guerra. Amém? Está vendo? Outra vez. Amém? Vamos colocar de pé. Eu vou convidar a pastora Néia para estar fazendo uma oração junto com a gente. Amém? De encerramento dessa campanha em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos estar orando, né? Colocando diante do Senhor esse final de campanha, em nome de Jesus, até que o Senhor nos ajudou e falou conosco, né? E que nós fortalecemos mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Nós declaramos